Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no número 142 do Yucat. Vai dizer assim: podem os bispos agir e ensinar contra o Papa e vice-versa? Os bispos não podem agir nem ensinar contra o Papa. Só o devem fazer com ele. Então, os bispos, eles ensinam, eles agem e ensinam com o Papa, não contra ele, não é? Pelo contrário, o Papa pode, em determinados casos, tomar decisões mesmo sem a concordância dos bispos. Então isso precisa ficar claro, né? Porque às vezes isso é confuso, às vezes na cabeça das pessoas, né? Eu já ouvi dentro da igreja mesmo, pessoas ensinando ali um bom grupo de pessoas e dizendo que o Papa não pode fazer nada sem os bispos, né? Não, geralmente, né, aquilo que é o comum é que dentro dessa colegialidade que a gente já ouviu, né, a gente já estudou sobre isso, tudo seja decidido, mas existem algumas coisas que, se necessário, o Papa pode tomar essas decisões, inclusive sem os bispos, mas os bispos não podem tomar decisões passando por cima do Papa, né? Passando por cima da decisão do Papa, porque no final das contas estaria passando por cima da igreja, né? O Papa é a autoridade máxima da igreja. Então, em determinados casos, o Papa pode então tomar decisões mesmo sem a concordância dos bispos. Efetivamente, o Papa está, nas suas decisões, unido à fé da igreja. Existe algo que se chama o sentido comum da fé da igreja, uma convicção fundamental nas coisas da fé, operada pelo Espírito Santo e corrente na igreja, em certa medida designada por senso comum da igreja. Isto é, aquilo que se creu sempre, em toda parte e por todos. Quem falou isso foi São Vicente de Lérins. Então, entendendo como é que a fé foi sendo conhecida, né? Como é que a fé foi sendo experimentada, como é que a igreja foi vislumbrando aquilo que eram as questões de fé, as verdades de fé, como é que a igreja foi chegando, né, ali aos seus, como eu diria, como que a igreja foi colocando luz sobre o que era certo e errado, sobre o que era verdade de fé e não era, né? Como nós já vimos através dos concílios, isso foi acontecendo, mas até mesmo para chegar a um concílio, né? Vamos dizer assim, na nossa linguagem aqui mais próxima de nós, para ser pauta de um concílio, aquilo ali foi experimentado pelo povo, né? Pelo povo de Deus. Aquilo ali foi experimentado nas igrejas locais, aquilo ali foi experimentado na igreja como um todo, né? Então, é algo que parte de uma experiência onde o Espírito vai agindo e o Espírito vai apontando naquela direção, não é? Então aquilo ali, o Espírito Santo vai colocando luz sobre essas realidades vão sendo vivenciadas nas comunidades, né, nas paróquias, nas igrejas particulares, desde os primórdios da igreja, vai se percebendo que é desse jeito que acontece, que assim é a vontade de Deus, que está em consonância com a palavra de Deus, que está em consonância com a Sagrada Escritura, com a Sagrada Tradição. Então isso tudo vai tornando aquilo ali visivelmente aos olhos da igreja
como uma verdade, né? Como algo que é verdadeiramente desse depósito da fé, que a igreja guarda, né? Guarda como sendo a fé autêntica da igreja, né? Dizendo aqui, né, a grosso modo, a gente pode se aprofundar mais nisso, ver como isso acontecia ali na prática mesmo, né? Nas igrejas, até mesmo como que se chegou ali a proclamação de dogmas, né? Tá tudo envolvido nisso aqui. Mas para mostrar mesmo aqui, né, nessa pergunta, essa autoridade do Papa, né? Que não dá para ficar passando por cima da autoridade do Papa, não dá para a gente ser uma igreja dividida, uma igreja que vive ali, né, batendo de frente com a figura do Santo Padre. Aqui à direita aí do Yucat vai dizer assim: a comunidade de Roma foi considerada desde o princípio como a igreja suprema e a mais antiga conhecida. Foi o que a gente estudou ontem, né? Mas a gente não leu essa partezinha. Fundada e organizada pelos dois mais gloriosos apóstolos Pedro e Paulo. Mercê da sua especial primazia, teve de estar em consonância com a igreja, com esta igreja, cada uma das igrejas, né? Então a gente viu isso ontem e isso é retomado hoje também por causa dessa realidade do Papa, né? Isto é, os crentes de todo mundo, porque nela fora sempre guardada a tradição dos apóstolos. Quem disse isso foi Santo Irineu de Leão, entre os anos 135 e 202, bem nos inícios da igreja. O fato de ambos os apóstolos terem sofrido martírio em Roma deu à comunidade romana um peso suplementar. Então, como a gente viu ontem, né, sobre a realidade de Pedro em Roma, sobre o martírio de Pedro, aqui também a figura de Paulo, né? São Pedro e São Paulo, essas duas colunas da igreja que deram a vida ali em Roma, né? Que viveram ali. Ali havia então um foco muito especial sobre a igreja de Roma e eles, o martírio deles, né, ali em Roma, isso fez com que os olhares se voltassem para Roma desde os primórdios. A gente vai ver então que aqui já entre os anos 135 e 202 aí, né, no início, nos primeiros séculos da igreja, isso já era claro para a igreja, né? Isso já era claro. E essa autoridade de Pedro, como nós vimos, ela continua, então, ela se perpetua na igreja através do sucessor de Pedro, que é o Santo Padre, o Papa. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.